A impressão que eu tenho é que o Brasil é o paraíso para o coronavírus. Usando um humor sarcástico, talvez devêssemos ter colocado faixas nas nossas cidades, nos grandes monumentos, dizendo: bem-vindo, aqui é o lugar ideal para você. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos uma coisa que muitos países não tiveram. Nós tivemos tempo para nos preparar. Quando eu leio o que os especialistas falam, a questão do coronavírus se resume nesse momento a praticamente 3 grandes questões. Primeiro, o isolamento social, que é uma medida relativamente simples, tem grandes impactos econômicos, mas no primeiro momento tem que se pensar na vida. Depois se acha uma forma de recuperar a economia do país. Mas ainda assim nós não conseguimos fazer isso, porque as nossas brigas políticas, as nossas desavenças, os nossos desencontros, a falta de gestão provocou na população, que boa parte já é desinformada, culturalmente impossibilitada de ter acesso aos dados, com baixa escolaridade, uma confusão e ninguém sabe a que atender. A segunda coisa era dar tempo ao sistema de saúde para se preparar para atender as pessoas contaminadas. E isso não é só infraestrutura, isso não é só abrir o hospital, isso não é só colocar macas, leitos, respiradores, mas falta gente. Você precisa de profissionais para operar tudo isso. E esses profissionais, em boa parte, se contaminaram, porque faltaram instrumentos de contenção, faltaram equipamentos de proteção individual para que eles não fossem contaminados. A terceira grande questão é a questão logística. É como você vai trazer esses insumos para fazer testes, como você vai trazer esses aparelhos para serem instalados nas unidades e poderem ser operados com os médicos. Não é um plano mirabolante, não é uma coisa do outro mundo. Se tivéssemos um comitê de crise entre governadores, prefeitos, cientistas, gestores públicos, gestores hospitalares, nós teríamos uma reação muito melhor para o que está acontecendo. Mas, ao invés disso, preferimos ficar batendo cabeça. E os resultados estão aí. Já são milhões de infectados, nós temos subnotificação, não sabemos quais são os números, não podemos fazer projeções, ou seja, nós não nos preparamos para o vírus, nós não estamos sabendo como combatê-lo e nós não seremos como será depois, porque somos um país indisciplinado. Imagina você fazer a reabertura da economia sem a população seguir as regras mínimas para que não haja um super contágio. A possibilidade de uma segunda, terceira onda é enorme. Quando eu olho para as escrituras, acho uma situação que me lembra muito o que está acontecendo no coronavírus e trata da gestão. Eu queria lhe lembrar a história de José. José, filho de Jacó, o patriarca bíblico, que foi vendido pelos irmãos e foi levado para o Egito como escravo quando tinha 17 anos. José era um homem que tinha comunhão, intimidade com Deus, e Deus falava com ele. Quando ele tinha aproximadamente 30 anos e estava preso, o faraó do Egito teve um sonho e ficou muito perturbado. E nesse sonho ele via vacas magras e vacas gordas, espigas sadias e espigas contaminadas. E José foi chamado para interpretar. E disse para ele: olha, o Egito vai ser atingido por uma grande fome. E você precisa ter homens sábios que façam o planejamento e a contenção para, nos anos de fartura das vacas gordas e das espigas sadias, você recolher 20% da produção e guardar nos seus celeiros. E assim você poderá enfrentar o que virá depois. Faraó constituiu José sobre todo o Egito como um governador. E ele fez o planejamento. E aquela nação pôde sobreviver. E não apenas isso, ela pôde ajudar povos de outras regiões que foram duramente atingidos. As pessoas me perguntam: pastor, será que Deus não fala nada para nós nesse tempo? Será que Deus não nos mostra uma saída para essa crise? Como combater o coronavírus? Ora, meu amigo, minha amiga, Deus está gritando a respeito disso. Nós é que não estamos ouvindo. No tempo de José, era preciso analisar sonhos. Nos nossos dias, é só analisar dados. Deus nos deu a ciência, Deus nos deu os cientistas, Deus nos deu os organismos internacionais, os médicos, os sanitaristas, todos eles estão nos indicando caminhos.
E você acha que isso veio de onde? Isso é a bondade e a misericórdia de Deus gritando aos nossos ouvidos, mas nós ainda esperamos a revelação de anjos, ainda esperamos eventos metafísicos, ainda esperamos manifestações de histeria para que a graça de Deus se revele. Não, Deus se revela de muitas formas. E uma das formas de Deus se revelar é através da ciência. É uma pena que nós não estejamos ouvindo nem a Deus, nem aos cientistas, nem a Deus, nem aos planejadores e gestores, nem a Deus, nem aos médicos e aos sanitaristas. E no fundo, tudo é bondade de Deus. O apóstolo Tiago diz: toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Vamos conversando por aqui. De encontro em encontro, a mente abre, o coração expande e o mais eu vou te falando no caminho.